Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Easy Talk. Cá estamos mais uma vez. Pois é, pela 20ª vez. É fantástico estar convosco. E hoje, cá estamos nós mais uma vez com uma convidada especial. E claro, e para falar sobre ela, Luís, apresenta-nos quem é. Olá, muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aí. Obrigado, Mónica, por estares aqui. Bom, nós temos uma pergunta que é das poucas, se calhar a única pergunta que tu sabes que nós vamos fazer, que é, isto é uma conversa entre um gago, um maluco e uma... Sonhadora. Uau! Também sou meio doida, não é? Convém como qualquer sonhador, porque eu não conheço. Eu lembro-me que uma vez disseram-me, ele é sonhador, como se fosse um defeito, e eu desatei-me a rir e disse, olha, é um grande elogio aquilo que tu me estás a dizer. Sou muito positiva e que não sou realista, essas coisas também já ouvi. Yeah. Vale o que vale. Deixa estar, é só uma opinião, e está tudo bem, não nos altera. Nada. Mónica, eu queria também dizer a razão pela qual te convidei. Eu já te conheço praticamente há 10 anos, foi quando eu entrei, tu já cá estavas. Fiz uma formação tua, acho que foi o Sales Training. Foi, eu lembro-me de ti. Pronto, eu lembro-me. Não lembro-me de toda a gente que me deve imaginar, mas há pessoas que marcam. Eu lembro-me de ti e se quiseres saber, se calhar tu nem sabes, sei exatamente onde é que estavas sentado. Sim, para o teu lado era à direita, à frente. Exatamente, mesmo à frente, mesmo nas mesas à frente. A tomar os apontamentos, eu aí perdi, a fazer todos os apontamentos e perdi aquele complexo de estudante universitário que era, ficava lá atrás para copiar. E ali, como eu não estava para copiar, estava para aprender, fui lá para a frente. Eu lembro que fizeste perguntas muito interessantes e estavas realmente muito participativo, e normalmente os alunos participativos acabam por ficar retidos na memória, e por isso é que me lembro disso. Sim, eu convidei-te muito por isso, porque, quer dizer, acho que fomos assistindo um bocadinho, se calhar, ao percurso um do outro. Sim. Vi-te como consultora, uma consultora de topo, a dar formação na Remax Portugal. A seguir abraçaste um projeto de ser broker noutra agência e agora, ultimamente, saíste para ter o teu próprio projeto de desenvolvimento pessoal e treinar pessoas na área do imobiliário. E por isso... E temos uma amiga em comum com quem falamos muito. Quem? Sandra Santos. Ai, a Sandra, adoro a Sandra. Sim. Eu não sei se tu sabes que há duas pessoas com quem se aconselha bastante. Sabes quem são? Quem são? Somos nós. Eu não quis dizer eu, não é? Ela diz-me muitas vezes isso. Yeah. Essa pretensão, mas sim. E eu também com ela. Sim, já tive discussões em que antes falei com ela, sim. Ela é muito ponderada, muito tranquila. E a Sandra vem também ao Easy Talks, né, agora penso que é em outubro ou novembro, não sei. Nós já temos fechado tudo até ao meio de novembro, mas já foi também nossa convidada num Easy Talks daqui a algum tempo, e é um bocado por causa disso, foi conhecendo este teu percurso, estás agora numa nova fase, e convidei-te para dizer em primeiro lugar, obrigado, eu também não me esqueci dessa formação, e estava lá com toda a atenção, para aprender e absorver tudo, para depois tentar fazer o mínimo das neiras quando começasse a trabalhar com os consultores. Pá, acho que não correu muito bem, porque a maior parte deles no início piraram-se, mas hoje em dia... Mas isso é típico, não é? Não foi por ser... O que eu fiz foi perceber que tinha que delegar essa parte, que era para ver se conseguia reter melhor os meus consultores. A tua praia não era essa. Nós temos as nossas competências, não é? Exatamente. E pronto. E foi um bocado isso, é para te conhecer aqui, para dares a conhecer. Olha, a formadora foi há 10 anos, fiz em março 10 anos que abri a primeira loja, e como tal era para te dar aqui, estar aqui a privar um bocadinho contigo e dar-te aqui um bocadinho a conhecer. Foi por estas razões, e obrigado pela tua ajuda desde o primeiro minuto. Obrigada. E eu queria vos agradecer em primeiro lugar este convite. Eu estava a dizer antes de virmos para o ar. Acho que é a primeira vez que eu vou falar assim abertamente sobre mim, não é? Sei porque é que aqui estou, porque normalmente só falo sobre trabalho, sobre angariações, prospecção, posicionamento. É sobre isso que eu gosto de falar e que me sinto à vontade. Espero estar dentro das vossas expectativas. Maravilha. Muito. Gosto de estar aqui. Obrigado. Carlos. Ora, muito bem, vamos lá então isso, vamos lá conhecer a Mónica. Mónica, apresenta-te para todos nós, por favor. Quem é a Mónica? Quem é a Mónica?
Mónica Silva, tenho 46 anos, quase a fazer 47. Tenho 3 filhos, a Bia com 19, o João com 9 e a Diana com 10. Sou do Porto. Não sei se já repararam, pelo sotaque. Sou do Porto, vim para cá em 2000, portanto estou há 20 anos cá, por uma decisão muito solitária, porque vocês sabem como é que é o pessoal do Porto, né? Malta do Porto. Sou muito bairrista e então o que é que vais fazer para o meio dos mouros? Estás louca? Então foi uma decisão realmente muito difícil, mas segui o meu sonho. Por isso é que eu sou uma sonhadora. E tomei a primeira decisão louca da minha vida, que foi vir sozinha para Lisboa, assim, sem nada. Com toda a gente, família, amigos, tudo a pensar que... Aliás, alguns disseram mesmo, não te dou um mês, estás de volta. E eu lembro-me que passou um mês e eu só pensava assim, como é que eu não vim para aqui mais cedo? E eu adoro, atenção, adoro a minha terra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu desde pequenina que me identificava muito com Lisboa. Vinha cá a família e quando vinha cá identificava-me muito e sentia que grandes oportunidades estavam cá. E na altura o Porto não é o que é hoje. Nada, não tem nada a ver, não é? Hoje é magnífico. Na altura era uma mentalidade mais limitada e eu achava que estava sempre... sentia-me deslocada. Porque tinha muitos sonhos e olhavam para mim com descrédito. Como quem diz, coitada, está louca, ainda não sabe o que é a vida. E então eu trabalhava na HP, informática, fui assistente comercial, fui assistente de direção, nessa área, que eu sempre gostei do que fiz, mesmo não sendo essa a minha ambição. Nunca foi a minha ambição, não é? A minha ambição final não era ser assistente, mas sempre fiz o melhor que eu sou. E tive 8 anos na HP e pedi transferência, estava no Porto e pedi transferência para Lisboa. E vim para cá e tive a sorte de ter uns colegas maravilhosos que me fizeram logo sentir enturmada. Então, logo nos primeiros dias, eu pensava que ia demorar algum tempo a fazer amigos, né? Logo nos primeiros dias comecei a fazer dos colegas, amigos e senti-me em casa. Parecia que estava aqui já há imensos anos. Passou um mês e parecia que já estava aqui há imensos anos. E até hoje sou apaixonada por Lisboa, por Oeiras, onde eu moro. E o que é que eu falo mais sobre mim? Maravilha. Agora isto vai saindo. Carlos. Agora isto vai saindo. O que é que a Mónica aprecia? O que é que eu aprecio? Sim. Aprecio gente honesta. Ok. Aprecio pessoas trabalhadoras. Aprecio muito pessoas trabalhadoras. Não suporto a malandrice, não suporto deixar andar. É assim, quem trabalha comigo é difícil lidar com isso. É difícil. Lidar com isso. Se não trabalhar comigo, está tudo bem. Agora, trabalhando comigo e não ter o mesmo alinhamento que eu sei que sou chata. Eu sei que sou chata. Mónica, qual é que foi para alguém que veio tão jovem e para alguém que vinha com uma mentalidade de, como tu disseste, não é? Um pouco mais bairrista, um pouco mais de apontar o dedo daquilo que sentias. Quando tu chegas, quando tu fazes esta decisão de mudares para sair da tua zona de conforto, quais foram as primeiras coisas que tu sentiste? O que é que primeiramente tu tiveste que adaptar-te? O que é que tu primeiramente tiveste que dizer para ti mesma? Adaptar, Carlos. Uhum. Sinceramente, eu não tive que... Não me lembro. Foi tudo tão natural. Eu não me lembro de ter nenhuma dificuldade de adaptação, seja no que for. Nada. Nem dentro da empresa onde trabalhava, nem com os amigos que fui fazendo, nem com mentalidades. Até porque a minha mentalidade era mais parecida com a daqui. Eu sonhava viajar. Havia amigas minhas que sonhavam ganhar dinheiro para comprar mobílias para a casa,
para comprar um bom carro, para essas coisas, não é? Mas está tudo bem. Eu é que não me identificava. E então eu sonhava viajar, sonhava conhecer o mundo e pessoas interessantes e ficava fascinada sempre com pessoas que sabiam mais do que eu, mesmo na HP, quando nós tínhamos os almoços da empresa. Estava sempre calada, a ouvir, a absorver. E adorava falar com pessoas que soubessem muito mais do que eu. Sempre gostei de aprender, ainda hoje eu estou sempre a fazer cursos, sou viciada nos cursos online. E já era antes do Covid, online. Já era muito curso online antes do Covid e agora continuo. Portanto, eu gosto muito de aprender, seja em cursos, seja com pessoas. E livros? Não gostas de aprender com livros? Sim, claro que sim. Gosto muito de ler e tenho aí uma série de livros. Não tenho aqui atrás, Luís. Também. Mas está ali, é uma coisa parecida, mas está ali. Gosto muito de ler e gosto muito de... Acho que foi uma grande invenção que fizeram, os audiobooks. Ainda não peguei nisso, ainda não peguei. Aconselhas? Ai, é brutal. Eu sei que nada substitui, não é, estarmos ali a ler. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não podemos comparar. No entanto, eu ir até ao Porto, como fui na semana passada, a ouvir um livro. E depois é assim, há várias coisas muito interessantes, que é, há o livro inteiro e depois existem os resumos, que ainda é mais fantástico, não é? Pessoas que se dão ao trabalho de fazer os resumos do melhor do livro. Então, gosto muito de ler. Mas aconselhas algum tema em específico para audiobooks? Livros de desenvolvimento pessoal? Olha, audiobooks existem para todo tipo de livros. Agora, eu vou-te dizer o tipo de livros que eu sou fascinada. Sou fascinada por livros técnicos em relação a esta atividade do imobiliário, sim. Técnica de vendas, tudo isso. Desenvolvimento pessoal, sou uma apaixonada. E dá uns, 7, 8 anos para cá, sou uma estudante e uma apaixonada por desenvolvimento espiritual. Tem mudado muito a minha vida. Então é nessa área. Com que escritores, principais atores, principais influências? Olha, a minha grande influência, até a maior parte das pessoas provavelmente não conhece, está no Brasil, que é a Helena Orives, grande influência, grande mentora. E aqui em Portugal é a doutora Isabel, da clínica onde eu faço meditação e essas coisas todas, e que me apoiou desde que eu tive uma fase muito complicada da minha vida e até hoje. Então descobri um lado em mim que me equilibra muito, porque a nossa vida é muito materialista, né? É dinheiro, é competição, enfim, é quesílias diárias. E então eu precisava disso, precisava desse sossego, tempo para mim. Então é uma área que eu gosto muito de estudar, gosto muito de explorar. Sim. Eu estou a achar giro, sabes que eu estou a achar giro porque eu nunca li determinados temas porque não me interessavam, e hoje em dia dou por mim a ler e a adorar Deepak Chopra, a vida depois da morte. Quem me conhece diz, não, ele não está a ler isso. É bom, aconselho. Muito bom, muito Sim. bom. Principalmente eu perdi o meu pai dia 10 de maio, e então eu ali consegui interpretar as coisas, se calhar, de uma outra forma que tem ajudado a ultrapassar isso. E então dou por mim a descobrir tipos como Gurdjieff, que é o pai do Enneagrama, que é uma coisa com que nós trabalhamos muito na Remax Easy, e a comprar, depois é aquela coisa do tipo que gosta de ir à procura. Disseram-me, esses livros estão todos esgotados. E eu, passado uma semana, perguntei a quem me disse isso, quantos é que tu queres? Porque eu descobri quem é que tinha uma livraria com isso, que fechou, tem uma tonelada deles em casa, e agora estou em contacto com o homem para ter mais livros desses. Quando temos as coisas realmente, vamos à procura e encontramos, não é, Luís? E se estivermos relaxados e tranquilos, aquilo vem ter connosco, é só procurar um bocadinho que aquilo vem de volta. Hoje em dia é fácil, sim, é isso mesmo. E Mónica, como é que foi a tua infância? A minha infância? O que é que tu destacas dela? A minha infância, por muito que me custe, eu tenho poucas memórias, tenho poucas fotografias. Por isso é que eu sou fascinada em tirar fotografias aos meus filhos. Aliás, a Diana até se zanga comigo que ela não gosta de tirar fotografias. Eu ando sempre a tirar fotografias dos momentos dos meus filhos, porque eu não tenho muito poucas fotografias. E o que eu me lembro da minha infância são das poucas fotografias que eu tenho. Não sei por que motivo. As memórias foram desaparecendo. Mas lembro-me muito da altura da escola primária.
Eu entrei com 5 anos, porque fazia anos a 30 de dezembro, então em setembro, não é? Os miúdos entram com 5 anos, quem faz anos até dezembro. Na altura, era por volta dos 4 anos, eu já sabia que no ano seguinte eu ia para a escola, para a primária, e eu pedi à minha mãe para me matricular numa mestra. Lá chamava-se mestra. Mestra é uma explicadora, só que em vez de ser uma explicadora particular, é para uma série de miúdos. Porque eu queria entrar na escola já a saber tudo. Mesmo. Queria já saber tabuada, queria saber ler, escrever, e foi o que aconteceu. Entrei na primária já a saber, o básico eu já sabia. E a professora na altura ficou muito espantada. Nos outros anos não, mas na primária fui sempre a que estava mais avançada. E a professora pôs-me logo a ajudar os meus colegas. Mal eu sabia que isso já era um indício para um dia vir a ser professora, que nunca tive essa pretensão. Mas eu gostava de os ajudar. E para mim era um gosto enorme de estudar, um gosto enorme. Tanto é que a minha mãe zangava-se comigo, mas zangava-se à séria, porque achava que eu não sabia ser criança. Nas férias grandes, aqueles trabalhos de casa que nos mandavam fazer, eu fazia tudo em 2 dias. Não é? Eles mandam os trabalhos que é para fazer durante 3 meses. 3 meses. Eu fazia tudo durante 2 dias, porque ficava danada que não tinha mais trabalhos para fazer. E então, e mesmo depois da primária, e depois eu já não tenho tantas memórias, mas recordo-me de uma particularidade, que é de estudar antes da aula. É uma coisa um bocadinho absurda, mas comigo funcionava muito bem. Ou seja, há uma sequência de matéria, não é? Então, eu sabia a sequência, eu sabia que amanhã a professora, sei lá, de matemática, português, o que quer que seja, ia dar aquela aula, então eu estudava bastante para conseguir surpreender quando a professora fizesse alguma pergunta. Eu tinha a necessidade de ser reconhecida. Tinha a necessidade de ser reconhecida. Era reconhecida por me esforçar, porque era mesmo trabalho, não é? Era um trabalho muito meu. E então, eu nunca fui daquelas alunas que se diz naturalmente inteligente, não é? Assim, supra-sumo, não. Tudo o que eu consegui foi com muito trabalho, porque não tenho esse dom, esse talento que muita gente tem, que parece que não estuda e tira notas fantásticas, não. As notas que eu tirei foi por estudar e por me esforçar muito. E tinha necessidade de mostrar isso. E então, assim, a nota mais marcante é dessa altura da escola. E lembro-me também, quando eu era miúda, eu ficava muito comigo mesma, no meu canto. E questionava muita coisa. Na altura não havia internet, não é? Se houvesse era uma maravilha, não havia. Então eu achava que o mundo não podia ser só aquilo que eu vivia. Não podia. Eu achava que não podia, não sabia o que é que havia. Mas a única coisa que eu tinha acesso do estrangeiro era as novelas da Globo, lembram-se? Certo. Era no primeiro canal, não é? Então, isso é que eu sou fascinada pelo povo brasileiro. Começou tudo por aí. Tanto é que uma vez a minha mãe era tão fascinada por saber o que é que havia do outro lado. Um dia a minha mãe bateu-me, claro, apanhava algumas vezes, porque eu peguei no telefone, fui à lista telefónica e fui buscar o indicativo do Brasil. E comecei a digitar números à sorte, só para ouvir alguém do outro lado do mundo. Só para ter a sensação de ouvir alguém do outro lado do mundo. E fiz várias chamadas, quando dei a conta. E depois a outra coisa que eu fazia era apanhar o autocarro, não era só um, eram 3 autocarros da minha casa para o aeroporto, ia para o aeroporto, para o terraço do aeroporto do Francisco de Sá Carneiro, ver as pessoas chegarem nos aviões. Fascinada com os aviões, fascinada com as pessoas que vinham do estrangeiro. Então, lá está, era uma sonhadora, mas eu sentia que havia algo mais. E onde eu morava era uma terrinha, não é? Se chama Águas Santas. Mas dentro de Águas Santas era mesmo na zona mais terrinha. E sendo de uma família muito humilde, não é? Sem grande instrução, ainda se tornava mais difícil. Portanto, teve que ser tudo à minha conta, não é? De procurar respostas. E foi assim. É o que Mónica, eu recordo quando era miúda. Mónica, o que é que tu viste os teus pais fazerem
que ainda hoje tu queres pôr sempre em prática em tua vida? Os meus pais são muito trabalhadores, muito esforçados. Eu nunca tive aquela sensação de ter ordenado em casa. Os meus pais nunca tiveram salário. O meu pai sempre foi empreendedor e a minha mãe foi atrás, né? Então isso para mim não me fazia confusão. Então o meu pai tinha vários restaurantes, teve casas de fado, uma série de coisas. A minha mãe teve uma mercearia, teve cafés. A minha vida, enquanto criança e adolescente, foi à volta de hotelaria e por aí. E então eu lidava muito com os clientes, porque eu trabalhava, não é? Eu trabalhava lá, eu depois da escola tinha que ir para lá trabalhar. E eu lembro-me que adorava. O meu pai tinha um restaurante na piscina da Granja, em Espinho. Estava a explorar esse restaurante, e esse restaurante tinha uma loja de gelados, uma casa de gelados, que pertencia ao restaurante. Eu amava vender gelados, adorava. E comecei a sentir que eu gostava mesmo de lidar com o público, gostava mesmo de lidar com as pessoas. E comecei a sentir o bichinho de fazer alguma coisa que tivesse a ver com o servir o público. E então eu sempre vi o meu pai a trabalhar muito, a minha mãe a trabalhar muito. A única coisa que eu pensava era: eu quero concretizar os meus sonhos trabalhando muito, mas quero ter qualidade de vida. Não quero ter a vida que eles têm. Eles não tinham, eu nunca fui passar férias com os meus pais, isso não havia, isso não existia. Não tinham fins de semana, noite, era sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. E essa parte de ser trabalhador passou para mim. Isso foi um grande exemplo que eu tive dos meus pais, a luta pelo que se quer. No entanto, eu sempre disse que na minha vida eu queria um equilíbrio. Porque também não queria a vida que eles tinham, que não era vida, era uma vida de trabalho. Mas eles faziam com gosto. Uhum. Eles não se queixavam, eles faziam com gosto. Era impressionante. E ainda hoje, os meus pais se separarem movem, não conseguem. Então, eu retirei isso dos meus pais, essa luta diária, o trabalho, a seriedade, só que com uma diferença, é que queria também curtir a vida. Boa. É algo que eles não. Uma pequena grande diferença. É isso mesmo. Mónica, tu já pensaste em algo que devias ter dito aos teus pais e que ainda não disseste? Devia ter dito aos meus pais e não disse. Sim. Olha isto, por exemplo. Nunca disse. Nunca surgiu. Nunca disse. Nunca tive essa conversa realmente. Mas é isso, mas um dia digo. Não tem problema nenhum. Nunca surgiu a conversa, mas sim. Sabes que isso é algo que é extremamente importante. Eu digo-te isto porque eu já não tenho os dois presentes. E há sempre um momento em que tu pensas: será que eu disse tudo aquilo que poderia? Será que eu fiz tudo aquilo que devia? Será que eu estive presente nos momentos que eram mais certos? Ainda com eles cá e com saúde, graças a Deus. Eu penso nisso. Será que um dia que... Não é? Isto é a lei da vida. Não estou preparada, mas é a lei da vida. Será que me vou arrepender de alguma coisa que disse, que não disse? Isso que estás a falar, eu já questiono muito. Só que também o facto de eles estarem longe, não termos aquela relação diária, quando estamos juntos, é sempre por muito pouco tempo. Como eles têm negócios de restaurantes, eu quando lá vou lá almoçar ao restaurante com os meus filhos. Então não há oportunidade, a não ser no Natal, é a única altura que eles fecham. Não tenho oportunidade para esse tipo de conversas, não tenho. Mas, assim, nós criamos sempre a oportunidade quando queremos, não é? Mas posso partilhar uma coisa contigo, Mónica? Sim, claro. Fala com eles todos os dias. Com a minha mãe falo, algumas vezes, o meu pai não tanto, é verdade. Mas fala. Apenas uma partilha. Ok? Obrigada. Se tu tivesses que definir a aprendizagem que tiveste com os teus pais, com uma palavra ou com uma frase, o que é que tu nos poderias dizer?
a aprendizagem que eu tive foi isso mesmo que eu disse há pouco, a luta por aquilo que se quer, por aquilo que se sonha, independentemente do que seja. Não tem que ser férias, não tem que ser um carro, uma casa, é o que quer que seja. Porque eles não tinham grandes ambições, mas as que tinham eles lutavam para conseguir. Portanto, o facto deles estarem sempre muito focados no trabalho e a lutar pela vida deles foi realmente algo que ficou intrínseco em mim. É uma coisa muito natural em mim, eu não faço esforço para trabalhar, entendem? Não faço esforço para trabalhar. No entanto, também dou muito valor ao outro lado da vida. Eu tenho, hoje em dia, uma vida muito equilibrada, que foi sempre isso que eu ambicionei ter. Já tive uma vida de escravatura, como eu lhe chamo, quando comecei a trabalhar na Remax, e não me arrependo, fazia tudo outra vez, tudo. Mas eu não tinha vida. Não tinha vida. Nos primeiros anos. E consegui atingir um equilíbrio que eu sempre sonhei. Portanto, aquilo que eu estou a viver agora foi algo muito pensado e muito trabalhado para conseguir. Portanto, é isso. O facto de eles serem muito trabalhadores e empreendedores foi um testemunho que eles me passaram, sim. Sem dúvida. Fantástico. Mónica, alguém que lida tanta vez com pessoas, como todos nós, partilha lá connosco uma situação daquelas que ainda hoje, quando tu pensas, tu ris. Situação? Sim, assim que tenha sido assim mesmo, pá, marcou. Foi caricato ao ponto de... Não, tenho que contar alguma que possa contar. Que possa ser caricato e que possa contar. Ora, nem mais. Não precisa ter nomes, obviamente. Não, mas eu fazia coisas ridículas. Eu era mesmo uma sonhadora. Mas posso contar que é da infância, é isso? Assim, alguma coisa que tu tenhas feito, ou tu tenhas visto, não é? Ou presenciado, na parte de ou de tu a participar ou de tu a veres. Não me estou a lembrar assim de repente. Isso é uma pergunta difícil. Mas conta-nos uma tua. Alguma coisa que tu tenhas feito? Engraçada, que ainda hoje te marca? Não é engraçada. Estava-me a lembrar uma coisa... Pronto, vou contar uma coisa ridícula. Está bem? Que é para depois... Eu era muito complexada quando era miúda. Achava que era porque a minha família chamava-me Olívia Palito. Porque era magrinha. E então eu meti na cabeça e era magrinha. Então, eu lá na escola era fascinada por uma miúda que tinha as curvas todas, ok? Admiramos sempre alguém, não é? Há sempre alguém que nós admiramos e eu gostava de ser como ela, gostava de ser como ela. E então, quando eu vestia calças de ganga, ficava sempre as calças largas, talvez. E ela ficava justinha. E eu não conseguia, porque não ficavam assim. E então, o que é que eu fiz? O que é que eu combinei com a minha mãe? O que é que eu me lembrei de fazer? Pedi à minha mãe para comprar na feira. Minha mãe ia à feira todas as semanas. 3 pares de colãs grossos. Cortei os pés. Mas ela comprou vários pares, não é? Porque eram 3 que eu usava de cada vez. Então, de repente, fiquei com um pernão. E a minha mãe teve que comprar calças, um número acima, e ficou super justo. E então toda a gente dizia que eu estava diferente, que estava ali a qualquer coisa que estava mudada. Eu devia ter para aí uns 13, 14 anos, é quando nós temos essas prejuízos, não é? Só que depois veio um problema, veio o verão. E vocês acreditam que nesse ano eu não fui à praia? Porque tinha de estar com os meus colegas e que alguém disse que realmente eu continuava a Olívia Palito. Eu fazia coisas muito parvas. Pronto, olha, estou-me a lembrar disso. Essa é uma partilha interessante. Todos nós temos filhos, não é? E percebemos que cada um deles tem sempre os desafios e percebemos que eles não são diferentes de nós. Podem ter desafios diferentes, mas vais sempre girar à volta de algo que é parecido. Agora, partilha lá connosco
alguém que te fez algo que te emocionou. Alguém que fez algo que me emocionou. Eu lembro-me, felizmente eu tenho vários momentos de pessoas que marcaram a minha vida, nomeadamente desde que estou no setor imobiliário. Mas eu lembro-me que houve uma vez que emocionou ao ponto de eu chorar em público, que é algo raríssimo. Tento sempre me controlar. E acho que foi a única vez que eu chorei num sales training. Que foi, eu deixei de dar o sales training na Remax Portugal, né? Todos os formadores saíram da formação, houve outro projeto da Remax Portugal e eu fiquei sem chão. Deixei de fazer aquilo que eu mais amava. Eu era broker, não é? Mas a minha paixão era a formação. E isso, portanto, foi em finais de 2014. 2015 foi horrível. Eram umas saudades, uma coisa. Saudades de ensinar, saudades das partilhas, saudades da sala, saudades de tudo. E andava numa grande tristeza. Muito grande. E ela, sem saber, deu-me um dos momentos maiores de felicidade que durou até hoje, porque foi a partir daí que tudo mudou. Que foi a Joana Golden. A Joaninha, que ela nem sabe disto. Lá da Remax Pro, que ligou-me e disse, olha, tens que dar, é assim, eles já foram todos ao sales training, mas eu quero que eles sejam formados por ti. Tens que vir à minha agência dar um... Eu nem queria acreditar que outra vez da formação. Nem que fosse uma vez, porque para mim era aquela vez, pronto. Uhum. E pronto, e no final fiz um discurso a dizer o que senti, o que estava a sentir e a felicidade que aqueles 2 dias me deram. E pronto, e desatei a chorar, que é uma coisa que é muito difícil. E a Joana, sem saber, proporcionou-me ali um momento incrível que até hoje, eu lembro-me muitas vezes desse momento mesmo. Foi um dos momentos muito bons da minha vida. O que foi? O que foi? Partilha connosco. Foi isso! Eu ter dado... Foi o reconhecimento, ok. Não, para, eu não dava há um ano. Eram umas saudades doidas. Ok. E de repente a Joana é que pegou em mim e disse, anda a dar uma formação à minha equipa, passado um ano. Já percebi. Ok, fantástico. E então, perguntaste uma situação que eu ficasse emocionada. Certo, fantástico. É isso mesmo. Eu já tinha situações que ficava emocionada, mas controlava-me. Isto no sales training, né? E dessa vez eu não consegui. Acho que foi a única vez na minha vida que não consegui. Desmanchei-me toda. Top, top. Olha, a Arsénia tem aqui uma questão que eu acho muito, muito interessante. Consegues lê-la? Qual é? Esta que está aqui, da Arsénia? Exatamente. Que conselho podes dar, por acaso é interessante, é verdade, já tinha lido. Conselho podes dar aos colegas que pretendem atingir o equilíbrio na sua vida como tu conseguiste? Olha, Arsénia, eu consegui uma coisa que a maior parte das pessoas que não conseguem é apenas por um motivo, quer dizer não. Dizer não a muita coisa. E isso paga-se caro muitas vezes porque confundem com egoísmo. Se não me apetece sair, por exemplo, eu não dou desculpas, não me apetece, ponto. Okay? Se eu não posso fazer, não posso, ponto. Não arranjo aqui estratégias nem desculpas. Se não me apetece, não vou. Não faço fretes. Ok? Então, a partir do momento em que eu comecei a ter coragem de fazer isso, de fazer aquilo que me apetece e não aquilo que eu estou a contar que os outros esperem de mim, né? Porque eu tinha, antigamente, a vida também nos ajuda a evoluir, mas antigamente eu queria que toda a gente gostasse de mim. Ficava muito magoada quando eu sabia que alguém não ia à bola comigo, porque eu sou daquelas que gosto de toda a gente, só se depois me fizerem mal, mas à partida eu queria empatia com as pessoas com facilidade, então não percebia. E então tinha medo de desiludir e era aquela miúda que fazia as coisas sempre a pensar se magoava outro, se não magoava outro, mas depois magoava a mim própria. Então, um dia disseram-me assim, olha, tu fazendo aquilo que as pessoas gostem ou não, independentemente das tuas atitudes, vai haver sempre quem não goste de ti, que fale mal de ti. Vai haver sempre. Portanto, perante isso, começa a fazer só aquilo que te faz feliz. E foi isso. Então, este equilíbrio, Arsénia, também foi devido a nível
profissional, porque eu poderia estar com uma vida louca neste momento, felizmente. A nível da formação existem muitas oportunidades e tive. Só que eu neste momento tenho uma prioridade, que são os meus filhos. Tenho que trabalhar, obviamente, e adoro o que faço, é uma paixão dar formação, mas os meus filhos, principalmente os mais pequenos, só vão estar completamente dependentes de mim durante 3, 4, 5 anos. Eu vi com a Bia como é que foi, de repente, a Bia só estava com as amigas e eu fiquei assim um bocadinho perdida, não é? Ela estava sempre comigo e de repente começou a ter outros interesses. E eu sei, agora já estou preparada para isso acontecer. Na altura que a Bia não estava e foi assim um grande choque. E então eu quero usufruir deles. Eu quero estar o máximo de tempo com eles. E depois, quando eles ganharem asas, aí sim, eu sei que vou voltar não a ter uma vida louca, nem de escravatura, isso eu não quero ter mais, mas muito mais animada. Muito mais animada. Agora estou numa fase muito tranquila. Luís, é um momento certo para percebermos o que é que o nosso público deseja também. Sim, senhor. Mas antes disso, deixa só partilhar uma coisa. A minha filha mais velha tem agora 19, há 2 anos foi para a Covilhã para estudar. Lembro-me que estava felicíssimo, tipo, porrer para ela e tal. Essa coisa do descolar, do deixar crescer. Estava tudo muito bom, aquilo para mim foi muito fácil. Vou no carro sozinho, carregadíssimo de coisas, elas vão com a mãe noutro carro, por acaso até passei por elas, porque eu geralmente ando devagar, não é? Sempre Imagino. E quando vejo uma placa que diz 50 km, Covilhã 50 km, comecei a chorar. Acabei de chorar 150 km depois de ter saído lá, portanto tive 200 km a chorar, porque a minha filha já não precisava de mim para nada. Nada importa. Pois é isso, é o síndrome do ninho vazio, não é? Que lhe chamam. E eu acho que eu estou-me a preparar psicologicamente porque já sofro por antecipação. E então depois o trabalho é que me vai compensar. E fazendo também aquilo que eu gosto, acaba por não gostar. Mas, por exemplo, eu tenho que recusar muitos convites, nomeadamente se tiver que sair do país, não é? Porque eu não tenho os 3, a minha família não está cá, eu não tenho apoio, não é? Então tenho que recusar, porque acima de tudo estão eles. E uma coisa é estar 1 ou 2 dias fora, outra coisa é estar 10 dias. Neste momento são a minha prioridade. Depois, quando eles começarem a ganhar asas, aí sim, já tenho outros planos. Exatamente. Bom, então, as 2 perguntas. A primeira que nós colocámos foi: que competências precisa um broker ter para servir um consultor no seu crescimento? Olha, eu vou falar por mim, não é? Há várias competências que se têm que ter. Vou-te dizer aquilo que mais me custou e que tive que aprender a ter, que eu não tinha essa competência. A aceitação. Eu lidava realmente muito mal com o facto de ver, porque fazia-me confusão eu ter pessoas comigo que eu reconhecia o talento, mas o facto de não serem trabalhadoras, focadas, a vida lhe dar aquela oportunidade, e eu sabia que essa pessoa precisava, entende? Eu a saber a vida dessa pessoa, e que tinha um carisma, uma capacidade de comunicação, tudo. E eu ficava verdadeiramente chateada e punha-me em causa o que é que eu poderia fazer mais, e se o erro era meu enquanto broker, e então sofria imenso. E depois eu tinha o meu método de trabalho enquanto consultora, né? Acompanhamento, né? As pessoas que têm, né? Tu sabes, né, Luís, tiveste aulas comigo. Eu sou muito do acompanhamento, de estar sempre a dar feedback aos clientes, o serviço de excelência. E eu não via isso num grande número de pessoas. A fazer era sempre obrigados. E isso deixava-me triste. E houve uma vez uma pessoa da Remax Portugal que me disse: tu queres que os teus consultores estejam à tua imagem. E isso nunca vai acontecer. Não quer dizer que sejas melhor ou pior. Não vai acontecer. Ponto. As pessoas são diferentes. E eu depois comecei a perceber que era um grande egoísmo da minha parte, uma grande presunção da minha parte, querer que as pessoas fossem como eu. Só que a intenção era que eles crescessem, que vendessem, porque estavam sempre a queixar que não vendiam, mas também não faziam nada por isso. Então, eu tive que aprender a aceitar o outro como ele é,
e foi um caminho doloroso, mas consegui. Consegui ao ponto de chegar a um ponto de desapego enorme. Faz fantástico, maravilha, não faz, está tudo bem. Foi um grande caminho, mas consegui ultrapassar essa lacuna que eu tinha na minha forma de ser. Obrigado, Mónica. A segunda questão, quais as maiores dificuldades que encontras no percurso de um consultor e como é que os resolves? Olha, eu acho, durante estes anos, o que eu tenho constatado, tanto aqui como no Brasil também sinto isso, é que muitos consultores entram para esta área com uma grande ilusão de que vão ganhar muito dinheiro rapidamente e que é preciso só abrir portas e ter uns bons conhecimentos. E eu acho que eles estão tão equivocados, mas estão equivocados. E eu acho que essa ilusão acaba por prejudicar. Nós temos que ser realistas. Ok, eu entrei para vencer, para mudar a minha vida financeira e, consequentemente, a minha vida pessoal, não é? Uma coisa leva à outra. Eu mudei para atingir os meus objetivos. Deixa-me lá planear o que é que eu tenho que fazer para atingir esses objetivos e ir sempre avaliando se está a correr bem ou não, para ir também mudando ali aquilo que tem que ser mudado. E eu vi as pessoas desistirem muito rapidamente. E eu acho que se tu tiveres como forma de estar resiliência, se estiveres disposto a pagar o preço, isso também é muito importante. Como é que tu estás disposto a pagar o teu preço? Estás ou não estás? Estás disposto a trabalhar 12 horas por dia numa fase inicial? Estás disposto a perder fins de semana? Estás disposto a não ter férias? Esse é o preço, não é? Nós sabemos. E as pessoas não têm esse espírito de sacrifício, ok? O que é que acontece? Está tudo bem. Nem toda a gente tem que ser número 1, nem toda a gente tem que ser premiado, nem toda a gente. No entanto, o que me deixa triste é as pessoas criticarem, justificarem com coisas externas o seu insucesso. Ou é o broker, ou é a rede, ou é o governo, ou é o mercado, ou são os clientes, quando a responsabilidade é minha. Porque o mercado está aí para toda a gente. É igual para todos. As oportunidades são para todos. E se tu não consegues, a responsabilidade é tua. Não é do broker, não é dos colegas, é tua. E essa falta de discernimento, que para mim é cobardia, de qualquer coisa que aconteça é sempre o outro. Não é? Eu também já cometi muitos erros, já passei fases em que não estava a conseguir os meus objetivos porque estava desfocada. Porque estava a deixar que a minha vida pessoal influenciasse, por exemplo. Nunca me vão ouvir dizer, de certeza absoluta, a culpar seja quem for pelo meu insucesso, se eu não tivesse insucesso em alguma coisa. Nunca. Portanto, nós não temos todos que ser número 1 e fantásticos e maravilhosos. No entanto, assume. Olha, eu não quero me sacrificar muito. Não quero. Eu faturo 50 mil no ano e está bom. Está tudo bem. Se o teu broker aceitar isso, está tudo bem. Agora, temos é que ser coerentes. É uma escolha tua. É uma escolha tua. Então, eu acho que uma das características que o consultor deve ter é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade pelo sucesso que ele tem, ou que vai ter, e pelo insucesso também. Porque há uma coisa muito engraçada onde reparar, mas isso é um bocadinho geral em todos nós, que é, quando nós passamos por uma fase em que passamos imensas dificuldades, mas fomos uns lutadores e conseguimos ultrapassar aquelas dificuldades, nós enchemos o peito para dizer eu fui uma lutadora, eu sofri, eu ultrapassei, eu sou, não é? Autoelogiamos porque eu sou uma lutadora. Passei por tanto e consegui ultrapassar tudo. O contrário não. Quando existe o insucesso, quando eu não consigo atingir os meus objetivos, não consigo assumir também. Ou seja, é sempre o outro. Quando eu consigo atingir os meus objetivos, o mérito é meu. Quando eu não consigo atingir, o problema é meu. É tudo à volta. É assim, não faz sentido nenhum. Eu, quando não consigo, assumo. Acabou. Eu não tive sucesso em todas as áreas da minha vida e assumo. Todos nós temos limitações, não podemos ser bons em tudo, então há que assumir, não é?
Não, e há que aprender, repara, eu concordo em absoluto. Eu recentemente comecei a perceber uma coisa, que é o meu principal ativo são todas as asneiras que eu fiz ao longo da vida, porque eu já fiz tanta coisa errada que agora já sei onde é que eu não quero ir e o que é que resulta. Exatamente, isso Portanto, mesmo. e por isso eu lembro-me, eu disse, faço sempre, nós estamos agora vamos lançar uma série de vídeos que estamos a fazer, pronto, da Remax Easy, que eu apareço como personagem. Eu quando dou a iniciação da Easy, eu dou sempre o primeiro dia, e vou sempre buscar no Facebook do grupo Remax Easy, nos vídeos mais antigos, há 5 ou 7 anos, estão lá os meus primeiros vídeos, são hilariantes. Eu tive um amigo que me ligou a dizer, tu estás a destruir a tua reputação. Estava uma caca pegada, mas foi preciso fazer aqueles vídeos para hoje fazer estes que eu faço. Claro que sim. E mesmo que fosse, assim, mesmo que não corresse bem, Luís, correu bem. De alguma forma correu bem. Mas eu estava a fazer mais que os outros. Ninguém fazia, mano. Há 7 anos não havia um broker a pôr-se em frente a uma câmara e a falar e a dizer umas babosadas. Claramente. Hoje também não há muitos, há 2 ou 3. Também não há muitos, é isso. Eu também estava a pensar, não há muitos. Mas aquilo para mim foi fundamental, porque eu percebi, tem que ter um realizador, isto tem que ser profissional, eu não tenho guito, um dia que a empresa ganhar dinheiro para isso eu vou investir. Quando começou a ganhar, eu comecei a investir aí, portanto, esse fazer mal é muito importante e assumir as coisas, sim, fiz grandes porcarias e depois, olha, agora já aprendi, faço outras bem. E quando eu falho, sou eu, acabou. É assumir sempre. Eu fiz tanta pescaria quando era rookie, enquanto consultora. Não, Luís, não havia gestores de equipe, essa palavra nem existia. Os meus brokers, que eu amo de paixão, sabes quem são os meus brokers, não é? Que hoje em dia já não estão na Remax, mas que foram muito importantes na minha vida, foram os únicos brokers que eu tive enquanto consultora. Eles andavam a aprender a ser brokers. Uhum. E nós andávamos a aprender a ser consultores. E então era tentativa e erro, andávamos ali assim, este caminho não dá, vamos por outro caminho. E hoje em dia, eu sei que a conversa daquela conversa de mãe ou da avó, que também me irritava quando eu era miúda e minha mãe tinha essas conversas, mas é verdade. Hoje em dia, eu ouço queixas de falta de acompanhamento, de falta de uma série de coisas. À vontade de dar umas lambadas. Passava horas nas conservatórias, nas câmaras, eu passava horas nisso tudo e a primeira angariação que eu fui sozinha, toda a tremer. O primeiro contrato que nessa compra e venda, eu fiz tudo sozinha, sem saber se estava a fazer alguma coisa de jeito ou não. Era assim um bocadinho por intuição. Hoje, quase todas as agências têm um staff maravilhoso para apoiar os consultores e mesmo assim há queixas. Ou porque o gestor de equipa tem preferências, não me dá atenção. É mesmo isso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é assim. Vendem-nos a ideia, e é verdade, que somos autónomos, certo? Pronto. Eu sou patroa da minha própria vida, eu não tenho patrão. Eu sou autónoma, sou empresária. O pessoal gosta desta palavra. Só que quando eu entro para esta área, eu sou empresária na teoria, porque na prática eu não sou nada ainda. Na teoria. Então, o que eu noto é que eu sou empresária quando me dá jeito. Porque quando não me dá jeito, o broker não me dá apoio, ao gestor de equipa não me dá apoio. Então, se és empresária, se és autónomo, tu não precisas da orientação de ninguém. Ou então procura a tua orientação. Entendem isto? Eu não posso dizer que sou empresária só quando me dá jeito. Ou sou ou não sou. E então, existe esta falsa ideia de que entramos, e não é só Remax no mercado imobiliário, mas a Remax, a filosofia Remax é um bocadinho ainda mais forte nisso, que é uma filosofia maravilhosa, com quem eu me identifico muito, mas depois é desvirtuada por este tipo de atitudes. Porque o pessoal vem com o horário flexível e acham que o horário flexível é trabalhar menos. Não é. E não é. É o contrário. Ao contrário. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Exatamente, mas o pessoal vem com uma ideia completamente diferente. E depois, um empresário, é muito difícil tu construires um negócio em 2, 3 meses. É muito difícil. Tu abres um restaurante, amanhã não está uma fila de gente para entrar. É daqui 1 ano, 2, e depende do trabalho que fazes. E há muitos agentes imobiliários que não começam a vender logo nos primeiros meses e afinal isto não dá nada, afinal não é assim como me venderam.
Ou seja, se isto é um negócio, eu tenho que ter tempo para o construir. É ou não é? Para construir um negócio sólido. E isso tem que ser o dia-a-dia. Cada cliente que conquistas tem que ser um cliente que tem que virar teu fã, teu admirador. Tem que ficar espantado, fascinado com o teu trabalho, com a tua dedicação. E isso demora tempo. Os primeiros clientes que eu conquistar e tratar assim, vai demorar tempo até eles me começarem a indicar. Mas com certeza o meu negócio não está igual daqui a um ano como está agora. Tudo tem um caminho, tudo tem um caminho. E as pessoas querem tudo instantâneo. Querem tudo instantâneo. Vão a uma angariação, não traz a angariação, vêm completamente desanimados, derrotados. Não tem angariação agora, hoje. Agora vais fazer o acompanhamento, o seguimento, para ver se consegues mais tarde a angariação. É um discurso muito derrotista. E então, o que eu noto no dia-a-dia é isso. Eu acho que se as pessoas tivessem uma abertura da mente diferente, que também teriam resultados diferentes. Não é por mal, não é? Eu considero que somos todas boas pessoas, não tem nada a ver com isso. Às vezes é mesmo por falta de informação. Eu acho que havia de haver formação a esse nível, sabes? Exatamente. Eu sinto muito, eu vou te dizer, eu sinto muito que para já estamos a tentar preparar empresários como pessoas que têm mentalidade de empregados, porque na maior parte das vezes nunca tiveram contacto com empresarios. Eu recordo-me, sempre trabalhei para terceiros a minha vida toda, e pá, ao fim do ano estar na Easy, eu tinha um primeiro sócio, foi o Índice Ribeiro Rodrigues, um dos meus grandes amigos, e que eu lembro-me, pá, ao fim do ano eu disse, pá, eu sou empresário. Ele olhou para mim e desatou-se a rir. Estás a ganhar dinheiro? Pá, ainda não. Então, olha, tu tens o autoemprego não remunerado. O autoemprego mediamente remunerado. Concordo com a designação. O terceiro nível é autoemprego bem remunerado. Um dia talvez sejas empresário. E ao fim de 10 anos eu digo assim, Rodrigo, estavas enganado. Ser empresário, há vários níveis. Há o primeiro nível de empresariado e depois vais subindo. Eu senti-me empresário pela primeira vez para aí há uns 6 anos atrás. E digo-te que no último ano senti outra vez crescer para outro nível. Portanto, eu já percebi que há vários níveis de empresariado. E esta noção que nós muitas vezes, é a noção que nós temos que dar quando eles entram, porque senão ficam a achar que, então, eu agora sou empresário. Não, primeiro tens que ter uma empresa para começares a construir. Então pronto, quando eu tiver um contribuinte começado pelo número 5, sou empresário. Também não. Tens que começar aqui. Se calhar aí tens um autoemprego bem remunerado e estás a querer passar para ser empresário. Então isto tem que se ensinar. Tem que se ensinar, as pessoas não são obrigadas a saber. Não sabem. Eu tento ter mas às vezes o tempo não dá, não é? É sempre muita matéria nas formações. Eu tento falar sobre isto em algumas formações e gostaria muito de ter tempo para desenvolver, mas não é esse o meu objetivo, não é? A minha formação é uma formação técnica, é ensinar, angariar, a vender, aquela coisa toda. Mas tento dar ali uma ajuda nesse sentido. Agora, eu acho que havia de haver formações só disso. Só disso. Vamos lançar um programa de 2 anos de mentoria só disso. No teu grupo? Sim. Fantástico. Só 2 anos só nisso. Acho maravilhoso, sim. Porque só o tema da fiscalidade, que quase ninguém sabe, só esse tema... poder permitir libertar tempo para fazer isso, não é? Pois é isso. Mas sim, mas hoje compreendo isso, que é quando arrancámos, coitadinhos dos meus primeiros consultores, pá, eu lembro-me todos eles e foram sacrificados, porque eu dizia, como estás a dizer, embora lá, mas também não sabia nada daquilo, não é? E hoje em dia temos estruturas enormes para os ajudar a fazer o trabalho. Não é? É, exatamente. Mas mesmo assim, há crítica. Faz parte. Pessoal, bora lá assumir a responsabilidade, fazer aquilo que tem que ser feito, sem contestar, que eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho muito esta ideia enraizada, que é, nós para termos resultados temos que fazer aquilo que tem que ser feito, ponto, gostando ou não gostando. Porque eu, colocando na minha cabeça que sou empresária, eu tenho a falsa ideia de que só vou fazer aquilo que eu gosto, porque eu sou empresária. Então sou patroa de mim própria. Então só faço o que eu quero. Então, olha, és muito má patroa, digo-te já. Não é? Porque
Quando nós trabalhamos por conta de outrem, se eu disser ao meu chefe, olha, eu hoje não está na minha onda fazer isso, não estou com paciência a fazer esses telefonemas, não, amanhã logo se vê. Ele põe-me na rua, é ou não é? Só que eu, enquanto consultora, hoje fazer fisgos, levar com rejeição não, hoje não estou nessa onda. Amanhã, está muito frio para ir para a rua. Não, está a chover. Sempre desculpas. Desculpas. Yeah. Telefonemas, por exemplo, que se tem que fazer na nossa área, é doloroso, sabes, não é? Não sei se fizeste ou não, mas é doloroso. Mas é doloroso. É a forma de prospeção mais dura que existe para todos nós. Mas, quando eu dou essa matéria, às vezes existem grupos que eu faço uma pergunta desafiadora, que é, porque eles começam a dizer que custa e a rejeição e que isso mexe com a autoestima deles, claro que sim, também mexeu muito com a minha. Mas eu pergunto, se por acaso o vosso broker amanhã chegasse à agência e dissesse assim, olha, vocês todos, por cada casa que tu entres, que consigas lá entrar, não é cangarinho, casa que tu entras, eu pago 50 euros. Eu pago 50 euros. Tu fazias telefonemas o dia todo ou não? Levavas e aceitavas a rejeição ou não? Claro que sim. E todos diziam, claro, 50 euros! Cada entrada numa casa? Então não é coerente. Porque nós temos a possibilidade de ganhar muitos 50 euros. A única questão é que os 50 euros eram imediatos. Uhum. É como as crianças. Eu se disser ao meu João, olha, queres um carro pequenino agora ou queres um carro grande no Natal? Ele vai dizer, um carro pequenino agora, é agora. E nós somos muitas vezes como as crianças, não temos paciência para esperar. Portanto, temos que aprender que nesta área, aquilo que dá mais resultado, normalmente é quando levamos com rejeição. E temos que aceitar isso. Não é pessoal. Os proprietários não é contra ti. Eles não te conhecem. É contra a situação. Portanto, tens que te defender e mexer um bocadinho essa parte interior. Que há muita gente, atenção, Luís e Carlos, eu estou aqui a falar, mas eu conheço muitos consultores que é completamente o oposto, que é uma maravilha conversar com eles. Uma maravilha. Mónica. Portanto, há tudo. Yeah. Então, sim, nós poderíamos falar aqui 2 horas ou 3, que não seria cansativo, sim. Mas a questão é que já vai 57 minutos. Então, chegou o momento de o Luís fazer mais uma questão. Uhum. Depois, eu irei fazer outra questão também. Depois o Luís vai fazer a sua grande rúbrica, os seus grandes conselhos e sugestões, e despedimos-nos todos. Pode ser assim? Claro que sim, vocês mandam. Maravilha. Muito bem. Mónica, se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que tu fazias? Isso é um clichê que eu vou dizer, mas eu gostava de ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas que se me desses metade, tinhas um amigo para o resto da vida, garanto. Eu sou muito de dar, eu sou mesmo muito de dar, sou daquelas que aprecio até mais dar do que receber, não é que não gosto de receber, eu sou muito de dar, adoro. E fazia isso com os meus e com as pessoas que estão à minha volta, mas eu sou daquelas que gosto de dar, mas vejo a quem é que vou dar, entendes? Eu não sou muito, por exemplo, a nível de solidariedade, não quer dizer que eu não tenha feito e faço de vez em quando, pronto, a instituições, só que eu gosto de ver, sabes? Eu gosto de saber para onde é que vai aquela minha ajuda, eu gosto de ter a certeza, depois nós vamos ouvindo tanta coisa sobre isso, que até às vezes há vontade de não ajudar, então eu gosto de, quando tenho possibilidades, de ajudar as pessoas que estão perto de mim. Das várias formas. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu acho que ficava pobre num instantinho. Se eu começasse com isto tudo. Porquê? Porque eu não sou... Há pessoas que pensam que eu sou muito ambiciosa. E eu não sou. Não sou mesmo. Se eu fosse ambiciosa, eu queria lá saber do tempo de qualidade e não sei o quê. Eu queria era ganhar dinheiro, não é? Pronto. E não sou. Eu sou daquelas, e pode ser uma limitação que eu tenha, mas estou tranquila com isso, portanto não penso em mudar tão cedo. Eu sou daquelas que, tendo a minha casa que eu adoro, o carro, ter dinheiro para viajar, para termos, eu e os meus filhos, termos uma boa qualidade de vida, não estar preocupada em pensar se tenho para pagar as contas e não sei o quê, isto faz de mim a mulher mais feliz do mundo. O que vier,
é um acrescente. O quando vem é um acrescente, mas não me faz mais feliz. Não me faz mais feliz. Olha, eu nunca ganhei tanto dinheiro como quando era consultora. É que muita gente acha que é quando que se é broker. Não, ser broker é uma missão, é um projeto, né? Para ganhar dinheiro à sério enquanto consultora. E eu lembro-me que na fase em que ganhei mais dinheiro, eu lembro-me de pensar que não era a minha fase mais feliz, onde eu tinha a possibilidade de realizar muitos, muitos sonhos. E não estava feliz. Portanto, vale o que vale o dinheiro. Eu tenho uma relação com o dinheiro bastante desapegada. Não sou de querer ganhar. Não. Portanto, não sendo assim tão ambiciosa, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, realmente ia dividir com aquelas pessoas que eu acho que fazia sentido para mim. Boa. E agora vamos então passar ao outro extremo. Então, vamos supor, Mónica, que tinhas 5 minutos de vida. Ai, vocês fazem cada pergunta. O que é que tu farias com esses 5 minutos? É uma pergunta sinistra, mas para mim é fácil. É estar com os meus filhos só. Estar com os meus. Só isso, não há nada. Dirias algo especial? Ou não? Quê? Dirias algo a eles? Claro. O quanto os amas, isso eu estou sempre a dizer. Eu nessas coisas eu sou muito carinhosa com os meus filhos. Sou pragmática e tal, mas sou mesmo muito carinhosa. Estou sempre agarrada a eles. Para terem uma ideia, eles já têm 9 e 10, os mais pequenos, e eu ainda os deito ao colo e quando os levanto ao colo. E às vezes o João, então, já está com quase a altura para me pegar a mim ao colo, mas é sempre o ritual. Enquanto eu puder pegá-los ao colo, que à terça-feira dormem sempre comigo e temos nós somos muito apegados e eu sou assim e gosto de ser assim. Portanto, diria mais uma vez o quanto os amo, como digo todos os dias. Se pudesses mudar o mundo, o que é que tu mudarias? Mudar o mundo, o que é que eu mudaria? A nível da educação. Acho que começa tudo na educação. Eu acho que as pessoas cometem muitos erros por ignorância, por não saberem. A maior parte das pessoas, eu acredito muito nisso, a maior parte de nós somos boas pessoas, o íntimo é bom. A ignorância é que faz nós fazermos muito disparates no dia-a-dia. Depois só mais tarde é que vamos refletir o que é que eu fui fazer, o que é que eu fui dizer, magoei aquela pessoa, só fiz disparates. Porquê? Porque existe pouca formação, educação, a leitura, não é? Estávamos a falar da leitura. A leitura é ali uma ferramenta que nós temos para estarmos constantemente em evolução e a refletir o que é que vai acontecendo na nossa vida, não é? No nosso dia-a-dia, é isso que os livros nos fazem. E a maior parte do pessoal não gosta de ler, acha-me seca. Podemos aproveitar o momento, Luís, e passamos à tal rubrica. Está bem. É verdade. Epá, o ler, eu confesso que eu tive alguns anos que não lia muito. Andei muito à volta do YouTube e de alguns temas por aí. Agora este ano com o confinamento peguei. Eu sei que não estou a ler ao ritmo que eu lia, mas já vou no 21º livro. Desde março. Portanto, eu não estou a ler ao mesmo ritmo. Mas, tu és daqueles que lês, porque eu não sou assim, daqueles que lês um livro de cada vez ou estás com vários? É que eu sou daquela... 2? Não, eu até vou mais. Mas depende, mas não podem ser iguais. Tipicamente um deles tem que ser de crónicas, por exemplo. Ok. Tem que ser de coisas muito rápidas só para cortar, porque se tiver... E agora ultimamente, por acaso, à medida que vou ganhando ritmo, já só estou a ler um, mas consigo ler 2 ou até 3, se 2 deles forem livros de temas muito soltos e pequeninos, coisinhas simples. Agora, um deles tem que ser o livro principal. Okay? Isso tem que ser sempre assim. Olha, então, sobre livros. Ainda não comecei a ler estes livros, mas tenho aqui para ler e tenho muita expectativa. Um deles é do Gurdjieff, Em Busca do Ser. Este senhor foi quem criou o Enneagrama, não sei se conhece o Enneagrama. Conheci por causa daquele psicólogo muito conhecido, agora não me estou a recordar o nome, mas há um psicólogo que faz isso do Enneagrama, não é? Sim, mas nós trabalhamos, para mim, com o melhor em Portugal, o homem que mais análise de Enneagrama fez, que é o Orlando Henriques. Ele é, para mim, o mestre de Enneagrama. Okay. E então, comprei mas já fizeste isso? Já fizeste isso? Já. Esse trabalho do Enneagrama?
Eu também Sim. gostava de fazer, nunca fiz, e fiquei curiosa quando conheci esse psicólogo, vai muitas vezes à televisão e gosto daquilo que ele fala. Então Mas depois falamos. está Quando bem, puderes em off, eu dou-te o contacto do Orlando e falas com ele e o Marcos, porque ok, é bom. excepcional. Mas nós os dois, eu e o Carlos, não vamos dizer, mas até sabemos qual é o teu número. O meu número? Sim, aquilo Então. é por números. Não vamos dizer, para não te influenciarmos. Diz lá. Não posso dizer qual é que é. Não é, Carlos? Pá, eu Quando estou o meu muito. número é um número que De Eu personalidade. estou mais para aqui. Ah, é sim, também pode ser aqui. É 3 e 5. Eu fiz um curso de numerologia. Não tem nada a ver, esquece. Brincadeira. Eu também, não tem nada a ver. Era 3 e 5. Não, o meu é 1 e o 8, na numerologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São linhas diferentes, ok. Não sabia. É uma lógica diferente. Mas pronto. Arranja-me aí uma consulta. Claro que sim, já falamos que é muito bom. Portanto, olhando para os 20 anos da Mónica, ok? Olhando para os 20 anos. Tens de pensar como se tivesses 20 anos. É? Essa é a tua essência. Era tão tontinha com 20 anos. Segundo livro de um brasileiro que eu adoro, Mário Sérgio Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos. Este homem é excepcional. Tem outro livro que é Qual é a Tua Obra, que eu adoro, e agora estou muito curioso em ler este livro também do Cortella. Eu, nas últimas 2 semanas, comprei para aí 20 livros, portanto agora vou demorar um bocadinho a digerir a coisa. Depois outro livro que chegou ontem, Paulo de Moraes, O Pequeno Livro da Corrupção. Na minha biblioteca estes livros são classificados como cidadania, porque acho que é uma ação de cidadania o que está aqui dentro. Também tenho muita curiosidade em ler. E depois, no outro dia, fui... lembrar Marcelo Rebelo de Sousa, lembram-se? O presidente, na rubrica. Mas eu leio mesmo. Eu vou ler, o Marcelo nunca lia, mas eu leio, garanto. Muito bom. Depois, comprei outro que este vai demorar tempo, porque é um livro que me interessa muito, As Leis do Sucesso, do Napoleon Hill. É um livro fininho, é um curso completo, e este eu vou ler com muita calma. E aquilo que eu comecei a ler hoje de manhã, levantei mais 7 da manhã, consegui ler 50 páginas. Ainda não li. Mas o Helder vem também. O Helder foi uma coisa, uma história impressionante. Fiquei mesmo. Em novembro vem aqui ao Easy Talk, já está. Okay. Eu comprei o livro, disse: olha, vou comprar o teu livro, vou ler. E depois, se gostar, vou-te pedir um autógrafo. Eu não sei se o Helder está a ver, vou na página 50 e para aí na página 18 já estava rendido a dizer: vou-lhe pedir um autógrafo, porque este livro está fantástico. Viste o Helder na televisão? Viste? Não vi. É brutal. Mas dá aqui para perceber o que é um puto aos 8 anos ficar sozinho no meio da rua. Não, para mim é inimaginável, percebes? Porque minha zona, eu sou dali, eu sou da Graça. Aquilo foi na Moraes Soares, foi no Jardim Constantino. Pá, aquilo é mesmo ao pé de mim, não é? Sim. E pronto, muito duro, mas muito interessante. E hoje está onde está, não é? Ele hoje é o que é, está onde está, com aquela posição que tem, um excelente profissional e bem-sucedido. E o livro é muito engraçado porque ele põe-se, o livro é na narrativa dele, hoje, a falar com a filha que nasceu, a explicar o que é que lhe aconteceu. Que giro. Está muito giro. Não sei se foi não sei se foi ele que escreveu mesmo, deve ter alguma pessoa que escreveu com ele, mas obviamente o conteúdo é todo dele, está um livro muito, muito interessante. Como filmes, Akira Kurosawa. Também tem filmes, ok. Sim. Filmes, Ran, Os Senhores da Guerra. Este filme é muito antigo, eu vi este filme pai com 20 anos. Lembro-me que foi num cinema ali para o pé da Praça do Arieiro. Acabou às 4 da manhã, são para aí 3 horas e tal, ou uma coisa assim qualquer, e depois tive que ir a pé até à Graça, porque não havia táxis, ou eu não tinha dinheiro para táxis, acho que foi mais isso assim. Mas é um filme, é diferente, são filmes que têm um outro ritmo, mas é um filme muito interessante. Depois, um LP. E um LP? Chili Peppers. Eu tenho para aí uns 500 LPs. Vou comprar agora um leitor. Ainda ouves isso? Vou comprar o leitor, porque eu não tenho colunas, e como tenho agora uma coluna aqui, uma soundbar, tem que ser uma coisa que funcione por Bluetooth ou Wi-Fi, que dê para ouvir isto. Mas um grande álbum de Red Hot Chili Peppers, foi o primeiro LP que eu comprei deles, e muito, muito, muito bom. E para acabar, uma curiosidade, agora os miúdos têm todos zooms aqui, mas este foi o primeiro zoom que existiu, então... Não sei como é que isto se faz, mas pronto, foi o primeiro aparelho de zoom.
E para finalizar, comprei uns óculos novos há 3 meses, como veem, correu bem. Pois. Os oculistas adoram-me. Eu já acabei de partir este outra vez. Pronto. Tu és um cromo, Luís, és um cromo. Fantástico. Olha, muito obrigado por estares aqui connosco. Eu vou-me despedir e vou-vos agora dar a palavra. Obrigada. Então, Mónica, queres então dizer mais alguma coisa? Não, queria só agradecer-vos mais uma vez e agradecer, eu tenho estado aqui a ler assim, muito de repente as coisas que vão escrevendo e queria agradecer ao vosso público e ao meu público, eu sei que está aqui muita gente do Brasil e daqui de Portugal, alunos meus, agradecer o vosso carinho e as coisas que têm escrito aí, é realmente, trabalhar como formadora é ter o coração cheio todos os dias, realmente eu sou uma privilegiada, com tanto carinho e deve estar aqui muita gente que eu ainda não reparei, mas olha, está aqui 2 pessoas muito especiais. O meu querido broker, enquanto consultor, o Luís Gabriel é o super broker. Nunca vou esquecer o facto de ele ter-me dado a oportunidade, ter acreditado em mim e sempre me ajudou muito e quantas vezes eu não ia abaixo no início, ele sempre a acreditar em mim, sempre a puxar para mim. Portanto, tenho saudades de ele dizer, então miúda, o que é que fizeste hoje? E eu adorava que ele me perguntasse isso, porque era sinal que se interessava, não é? Quando os brokers perguntam, eu costumo dizer aos meus alunos, quando o broker deixa de perguntar, benze-te. Sinal que já perdeu a esperança. Enquanto perguntas... Então o Luís foi realmente uma pessoa muito especial na minha vida e vai ser sempre. E está aqui, que eu já não ouvi falar nele há tantos anos, o Paulo Diniz Silva. Da Remax, que era da Remax Albufeira, agora é da 121, não é? É arte, sim. Ó Paulo, foi há tantos anos que não ouvi falar de ti, um beijinho para ti. E tanta gente, olha a saudade, tanta gente. Portanto, Odete, tanta gente. Um beijinho para todos e obrigada pelo carinho mais uma vez, muito bom. Fantástico. E é assim que termina o nosso 20º momento com todos vós. Obrigado também à Mónica por a partilha que fez connosco. Obrigado também a todos vós que já põem na vossa agenda para estarem connosco e partilhar este momento juntos. Sem dúvida que hoje foi muito especial. E já sabem, se um gago faz um live, qualquer um pode fazer. Até à próxima quinta-feira. Contamos convosco. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos.